Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, em nome do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 3, 112. A obediência põe a paz entre Deus e a alma. Continuando Jesus sem vir, estava eu dizendo: meu bom Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Esta manhã não tenho vontade de me inquietar e de te buscar até chegar a cansar-me. Vem de uma vez logo, pronto assim, pela boa. E vendo que não vinha, continuava dizendo: vê-se que queres que me canse e que chegue até a me inquietar, de outra maneira não vens. Luísa estava cansada de esperar Jesus vir. Ela estava até sem vontade de se inquietar e de ficar buscando ele até se cansar, porque ela sentia necessidade de estar com Jesus assim visivelmente, né? Porque ele estava sempre no interior dela, mas ela queria vê-lo, queria tocá-lo, queria ouvir a voz dele assim na frente dela, porque essa ausência que ela sente é um sofrimento de uma alma vítima, né? De uma alma. É como se ela fosse uma alma do purgatório, sofrendo pelas almas do purgatório, a ausência de Deus que é sentida lá no purgatório. E ela sofria demais, então ela vivia suplicando para Jesus vir, né, para Jesus aparecer. E ela disse que ela queria que Jesus, ela estava achando que Jesus queria que ela se cansasse, né, até ficar inquieta, para ele poder aparecer. Mas Jesus, né, sempre ouvindo, né, o pensamento dela, e ele vem e responde: você me saberia dizer o que mantém a correspondência entre a alma e Deus? E eu, mas sempre com uma luz que vinha dele, disse: a oração. E Jesus, aprovando o que eu disse, acrescentou: mas o que atrai Deus a conversas familiares com a alma? E eu não sabia responder, mas logo a luz se moveu em minha inteligência e disse: se a oração vocal serve para manter a correspondência, certamente a meditação interior deve servir de alimento para manter a conversa entre Deus e a alma. Essa mesma pergunta que Jesus fez a Luísa, se ela saberia dizer o que mantém a correspondência entre a alma e Deus, é a mesma pergunta que ele nos faz. E, assim como Luísa, nós sabemos que é a oração que mantém a correspondência. E qual é a forma de oração das almas que vivem na divina vontade? É estar o tempo todo conectado com Ele, é estar fazendo os atos todos naturalmente, os atos que nós temos no nosso dia a dia, da nossa vida, né, que continua seguindo normalmente,
é fazer todos esses atos pensando que esses atos estão sendo feitos por Ele, para Ele, né, com Jesus vivendo em nós. E estar sempre atento às coisas que nos acontecem para poder tirar dali uma luz, um ensinamento, alguma coisa que Jesus queira nos mostrar, para nos ensinar ou para nos mostrar na prática o que é o que são essas luzes que nós recebemos das leituras desses escritos do livro do céu. Isso é a oração. Não é como na santidade humana, que a pessoa precisa parar tudo o que está fazendo, se fechar num quarto, se ajoelhar diante de uma imagem e ficar ali repetindo orações, né, que foram escritas por outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso, mas distraidamente, ou fazem isso repetindo as palavras sem às vezes nem entender, ou fazem para conseguir alguma coisa pessoal, ou fazem porque acham que vão para o céu se fizerem isso, por vários motivos. As pessoas, né, elas acham que a oração é isso, é um momento em que você para se voltar para Deus, enquanto que na divina vontade, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, nós já pensamos e já dizemos: divina vontade, reina na minha vontade. E a partir daí, tudo o mais que nós fazemos durante o nosso dia, os nossos trabalhos domésticos, os nossos trabalhos fora de casa, tudo que fazemos, se nós, até quando vamos passear, nós estamos em oração, porque nós estamos unidos a Deus. Nós levamos Jesus dentro de nós. Então, tudo que nós fizermos, né, nós contemplarmos a natureza, estamos fazendo uma oração. Se nós estivermos vendo uma situação assim de um sofrimento de uma pessoa, como a Aline, né, da nossa comunidade, a nossa coordenadora, ela faz visita, né, no hospital da Pastoral da Saúde, ela visita os doentes, leva a comunhão a eles, a Santa Eucaristia a eles, faz cadastro, né, na verdade, ela faz o cadastro, quem leva são outras pessoas, né? Mas ela visita, ela leva uma palavra de Deus, então ela está fazendo uma oração. Se a pessoa, né, vai visitar um doente também e conversa com ele e fala sobre Deus, ela está em oração, porque a oração é a correspondência entre Deus e a alma, né? E essa correspondência está em reconhecer a Deus em todas as coisas, né? Ele está em tudo. A divina vontade está em tudo, ela está na formação de tudo, do céu, da terra, de todas as criaturas, de todas as pessoas, de tudo que existe, é a divina vontade. E quando nós estamos, né, unidos a Ele, nós estamos em oração. E o que atrai a Deus nessas conversas interiores, né, com a alma, né? E Luísa respondeu, né, a forma que devemos fazer para ter essa correspondência, né? Que é a meditação interior. A meditação interior, ela é o alimento para manter essa conversa entre Deus e a alma. Da mesma forma que a oração vocal também serve para fazer a correspondência. Mas a oração vocal ela é mais utilizada para as pessoas que vivem na santidade das virtudes. E aqui é uma santidade divina, é uma santidade totalmente interior. Não é como na santidade das virtudes que as pessoas precisam mostrar para as outras, né, da família, da comunidade, que ela é uma pessoa de oração. Ela se coloca lá na frente do Santíssimo e fica, né, lendo orações, fica, né, lendo trechos de orações, rezando o terço, fazendo orações vocais, né, que não são uma meditação interior como é feito nessa santidade divina, que é estar sempre conectado, né, nessa correspondência entre Deus e a alma, né,
essa correspondência de receber e dar, mas não para nós mesmos, né? É uma oração que é feita universalmente no nosso interior, para todos, presente, passado e futuro e céu. É uma oração que atinge toda a humanidade. Não é uma oração pessoal, né, para alcançar um mérito próprio, como é na santidade das virtudes. E Jesus continua. E ele, contente com isso, respondeu: Agora saberias tu dizer-me quem quebra as doces controvérsias, quem tira os amorosos zangados que podem surgir entre Deus e a alma? E eu, ao não responder, ele mesmo disse: Minha filha, só a obediência tem este ofício, porque ela sozinha decide as coisas relacionadas entre a alma e eu, e surgindo controvérsias ou algum enfado para mortificar a alma, ao chegar à obediência rompe as contendas, tira as zangas e põe paz entre Deus e a alma. Vou explicar como eu entendi o que Jesus disse a respeito de quem quebra as doces controvérsias, quem tira os amorosos zangados que podem surgir entre Deus e a alma, né? É a obediência, Jesus respondeu. Por quê? Porque na divina vontade, a obediência é algo de suma importância, extrema importância. Porque uma alma que vive na vontade divina, ela sabe que o pecado maior que foi cometido foi o pecado de Adão e Eva. E qual pecado foi? O da desobediência, né? Então a gente vive para obedecer à vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele pede, né? Através do livro do céu, através das pessoas da nossa comunidade que meditam aí, que compreendem, que passam, né, para nós aquilo que é a vontade de Deus, né, na nossa vida diária, e a gente vai vendo exemplos e vai fazendo na nossa vida assim como essas pessoas fazem, né, e a obediência faz com que quebre as controvérsias e os zangados que podem surgir, como por exemplo, eu agora estou aqui, né, meditando o livro do céu, e o meu marido está aqui ao quarto ao lado assistindo filmes, assistindo série. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu estaria lá junto com o meu marido, né? E se desse, por exemplo, se eu tivesse um horário para rezar, né, uma oração vocal, como por exemplo, né, uma pessoa que reza o terço todo dia às 6 horas da tarde. Então eu ia ficar, não ia querer, ia com má vontade, porque eu estaria assistindo um filme e teria que deixar de assistir o filme para ir fazer a minha oração, meu compromisso, né? E é meio que um zangado amoroso, porque você ia ter que atrapalhar uma coisa boa que está fazendo para fazer uma outra coisa boa, né? Mas meio contra a vontade, porque você queria, na verdade, né, a vontade da gente, a vontade humana, o nosso amor próprio queria ficar ali, não queria ir. E muitas vezes as pessoas até deixam de ir rezar para poder ficar assistindo um filme, por exemplo, né? Mas a obediência, né, ela sozinha decide as coisas relacionadas entre Deus e a alma, né? E se surgir alguma controvérsia, né, algum enfado para modificar a alma, quando chega a obediência, ela termina, porque a gente sabe que obedecer a Deus é a vontade dele. Então, põe paz entre Deus e a alma. A alma fica em paz, porque eu, por exemplo, estou aqui por minha vontade, é claro, mas estou em paz porque eu sei que não tem nada mais importante que isso. Porque isso é a vontade de Deus, que eu esteja aqui meditando para poder partilhar, divulgar esses conhecimentos que vão trazer
luz para outras pessoas. Não só a minha meditação, mas o que vai produzir, né? O que Deus vai realizar com esse meu ato de obediência na divina vontade, que vai ser, como a gente fala, um orvalho benéfico espalhado para toda a humanidade, que vai trazer um bem que a gente não consegue compreender, não vê, mas nós acreditamos. Por isso nós estamos aqui em obediência e ficamos em paz, né? Totalmente em paz, porque sabemos que essa é a vontade de Deus. E Luísa diz, e eu? Ah, Senhor, muitas vezes parece que tampouco a obediência quer tomar o incômodo e fica indiferente, e a pobre alma é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva. E Jesus, isto faz por um certo tempo, querendo também ela agradar-se em assistir a essas amáveis controvérsias, mas depois toma o seu ofício e pacifica tudo. Assim, a obediência coloca a paz entre a alma e Deus. Dito isto, desapareceu. No início, né, quando nós começamos a ser formados nessa santidade divina, né, nós passamos por vários testes para compreender o que é a obediência, né, o que ela produz na alma, né? Por isso que a Luísa diz que a alma é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva, porque quem está acostumado, quem está apegado a algum tipo de paixão, como por exemplo esse que eu acabei de citar, de ficar assistindo séries na TV e não parar mais, né? Não quer parar para fazer alguma coisa santa, digo assim, né? A pessoa fica assim, parece que com um estado de meio com raiva, mas vai e obedece, né? Então Jesus diz que a pessoa faz isso por pouco tempo, né? Por um certo tempo, até ela se habituar a desapegar das suas paixões. Ela vai desapegando de tudo, de todas as coisas e de pessoas também, né? E não se preocupa mais em agradar as pessoas, se preocupa só em fazer o que Jesus quer, em fazer a divina vontade, né? Então ele diz que depois a alma toma o seu ofício e pacifica tudo, e a pessoa vai se habituando com a obediência de forma que ela fica em paz, ela não mais sente aquele estado de raiva, né? Então Jesus completa dizendo que a obediência coloca a paz entre a alma e Deus, e isso é verdade. Eu não me apego mais a nada, né? Nenhuma coisa do mundo, né? Nem pessoas, né? Mas, né? Amo estar com as pessoas, né? E faço tudo que a divina vontade proporcionar na minha vida, sempre em paz, sabendo que tudo que me acontece é a vontade de Deus, né? E vou me divertir, passo por situações às vezes, de contrariedades, mas aceitando tudo, porque é a vontade de Deus e estou sempre em paz, né? Porque é isso que é o que Deus quer para Ele poder habitar numa alma, né? Ele não quer uma alma que vive aflita, que vive preocupada, que vive angustiada, aí Ele não pode reinar nesse lugar, né? Porque tudo isso é trevas, né? E onde há trevas, não pode entrar a luz divina, né? Para habitar numa alma, né? Que vive nas trevas e não quer abrir-se para a luz. Porque a partir do momento que a alma quer, né, receber essa luz desses conhecimentos e ela abre as portas e as janelas do seu coração para poder fazer com que a divina vontade entre e forme ali o seu reino, né? E reine na vida daquela pessoa, aí sim ela vai ficar toda iluminada, né, interiormente, e estar sempre atenta, né? Para perceber o que Deus quer, né? E estar sempre nesse relacionamento, nessa oração entre Deus e a alma. Amém? Fiat.